Agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades que Ele nos dá. Agradeço a Jesus pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos. A origem das tentações é o título, como os amigos podem ver aí, desse vídeo. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito também em meu canal, deixado muitas vezes um like, deixado também um comentário. Agradeço muito. Tiago, um dos apóstolos de Jesus e um dos evangelistas, ele disse assim: mas cada um é tentado quando atraído e iludido pela própria cobiça e ambição. E nós trouxemos para esse vídeo um texto muito interessante que nos fala justamente sobre a tentação, palavra conhecida, mas nem sempre bem entendida. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda colocam sobre Deus a causa que lhes determinou o desastre, a queda. Lembram-se tardiamente de que Deus, nosso Pai, é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo de Deus. Sim, de fato Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os descaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparado pelas mãos compassivas de Deus, nosso Pai misericordioso. As tentações, todavia, elas não procedem da paternidade celestial. Os castigos, problemas, obstáculos e tentações não vêm de Deus. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos marcham a ele, desrespeitosos de quantos mancham a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria ambição. Está dentro dele mesmo a tentação, e não fora, como normalmente nós achamos. Porque se nós não temos dentro de nós desequilíbrios, nada que esteja fora de nós vai nos tentar, porque eu já estarei protegido com relação a isso. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e ambição. O primeiro, a tentação, ela exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Muito embora não sejamos mais espíritos primitivos, ainda somos espíritos em desequilíbrio, espíritos imperfeitos. Ser tentado é ouvir a própria malícia, é abrigar os inferiores impulsos de si mesmo. Porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente ele vai se concretizar e vai perseverar-se com ele se nós afinizamos com ele, se o colocamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação do apóstolo Tiago é roteiro certo para analisarmos as origens das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os próprios males, atendendo ao bem que Jesus ensinou e exemplificou. Jesus nos ensinou a orar e a pedir ao Pai que não nos deixes cair em tentação. E a tentação só pode representar perigo em quem encontre pontos de contato. Se já eliminamos de nossa intimidade os possíveis pontos de contato
então não seremos mais tentados, por mais que se apresentem os incentivos. Achamos-nos todos em evolução, é certo, e por conseguinte, estamos sujeitos às tentações, porque ainda somos imperfeitos. Tentações que nos chegam diretamente ou por tabela. Mas cabe a cada um de nós saber superá-las para crescer e nos elevar. Sem as tentações, é impossível a tarefa da perfeição. Nós necessitamos de sermos testados no quanto temos aprendido. Sim, as tentações são difíceis de serem vencidas, mas nós precisamos delas para saber exatamente em que ponto ainda somos vulneráveis e o que devemos fazer para eliminá-las. Fazendo pequenos esforços, deixaremos de tomar os estreitos e tortuosos caminhos das ilusões, que nos levam aos sofrimentos, para seguir pela larga avenida iluminada, que nos conduzirá ao Pai, e por conseguinte, à felicidade suprema, que todos almejamos, que todos nós queremos. Nós sonhamos com a felicidade, mas ela é conquistada por cada um de nós, pelo próprio esforço. Vivemos presentemente uma pandemia que iniciou-se lá por meados do mês de março do ano de 2020. Já são, portanto, quase 16 meses. Agora, claro, sabemos muito mais sobre a pandemia, mas já faz mais de um ano que a ciência indicou para nós a necessidade do distanciamento, o uso da máscara, a higiene das mãos. Mas quantas pessoas vemos ainda andando na rua sem máscara? Isso significa desrespeito às leis. Então, que culpa tem o governante se ele cria leis e aqueles que estão sob essas leis não a obedecem? Sabemos que a situação da saúde no Brasil sempre foi problemática, não tem dúvida nenhuma. Mas ela é melhor hoje do que era há 20 anos, 50 anos atrás. Mas não é suficiente ainda para a demanda que existe. Portanto, o que os governos fazem então? Acabam provocando os chamados lockdowns, onde fecha-se tudo quase, onde a economia vai cada vez mais caindo numa vala difícil de ser retirada. Mas a tentação de desrespeitar a lei é muito grande. Se eu sei que eu não posso sair sem a máscara, eu não devo fazer isso. Por mais inconveniente que seja, por mais desagradável que seja, você usar a máscara. Mas é necessário. As tentações também assim o são. Por mais apetitosas que elas nos pareçam, por mais tentadoras que elas são, eu devo me conter para que eu possa vencer as tentações e compreender que a origem das mesmas não estão fora de nós, mas dentro de nós, dentro da nossa imperfeição. E é exatamente a imperfeição que nos faz derraparmos, nos faz ser desobedientes com relação às leis do próprio homem, quanto mais quanto às leis de Deus, que nós também, em muitas ocasiões, não respeitamos. Então, o que ocorre? Ocorre o sofrimento, ocorrem as dores, ocorrem os problemas que temos visto em nosso país, onde os hospitais não dão conta para atender todos os infectados pelo contágio de uma doença dramática, difícil, mas que vai terminar um dia. E o término será mais breve ou mais longo, de acordo com aquilo que nós, elementos que fazem parte da sociedade, realizarmos.
E a tentação de não obedecer à lei, ela é muito grande por parte de muitos de nós. Daí o que ocorre então? O sofrimento. Mas tenhamos a certeza de que o próprio passar do tempo vai nos fazer modificar as nossas atitudes. Porque se eu não mudo, não me transformo, se eu não faço a reforma íntima pelo amor, pelas oportunidades que me são dadas todos os dias, eu vou fazê-la pela dor. E a dor vai aparecer, sem dúvida nenhuma. Mas não é castigo de Deus, então? Não, não é castigo de Deus. Porque as leis de Deus são justas. Aprendemos com a doutrina espírita da lei de causa e efeito. Aprendemos com Jesus lá 2000 anos atrás, que nós somos semeadores. Eu colho o que eu planto, eu sou responsável por aquilo que eu faço, falo e penso também. Portanto, depende de nós, das nossas ações e atitudes, para vencermos as tentações e fazermos da sociedade um lugar melhor, um lugar mais ameno, para que nós possamos viver. Pensemos nisso, amigos e amigas. Estudemos mais, analisemos mais o sentido desse pequeno texto que você acabou de assistir agora, falando sobre a origem das tentações. Agradeço muito a você por tê-lo assistido. Fique bem, fique em paz. Muito obrigado.